abrir as comportas dos céus, ó Pai, e derramar bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Não, Hugo? Tava viajando também, Júnior? Tava frio onde você tava, Júnior? Vote. Falei com o Hugo ali, ó, o cabelo dele tá até molhado, tomou banho, teve coragem. Vote. Aleluia, que bom que você está aqui. Feliz pela sua presença, por você também que está online, que não teve tanta coragem assim de sair de casa, mas está online aí, glória a Deus pela sua vida. Nós temos alguns recados, mas nós vamos deixar para o final. Sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis. Aleluia! Não, tem homem aqui ou não tem? Gênesis capítulo... Tem mulher também, né? Tem mulher também. Tem mulher também. Mulher poderosa de Deus. Capítulo 1, verso 26. Hoje nós vamos falar sobre um homem exemplar. Os cânticos que nós entoamos hoje vêm muito de encontro com a palavra. Deus já está falando por meio dos louvores, amém? Amém ou não amém? E olha como amém gostou, olha, amém. Ó, chega e estremece o inferno, rapaz, é forte. Os homens besourão assim, amém. Isso. Aleluia. Deus tem uma palavra poderosa para nós que fala de uma aliança. Deus vai se revelar por meio de homens exemplares. Homem, chegou o nosso tempo, chegou a nossa vez. Fala, chegou a minha hora. Não, mas fala igual no exército. Chegou a minha hora. Chegou a minha vez. É comigo. Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele quem? O homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós já estamos, ó Pai, experimentando da tua presença real e manifesta neste lugar. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta noite. Eu sei que o Senhor já tem falado aos corações dos homens aqui. Obrigado, Senhor, porque a vinda destes homens aqui, dos que estão em casa assistindo, diz muito a respeito deles no mundo espiritual. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, faça morada em nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero refletir com vocês, homens, sobre algumas atitudes e algumas características que nós precisamos para sermos verdadeiros homens exemplares sobre a face da terra. O mundo está precisando de bons exemplos. Diga, o mundo está precisando de bons exemplos. Quando nós olhamos a situação em que o mundo está, nós percebemos muitos maus exemplos. Quando Deus disse ao Filho e ao seu Espírito, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus estava tirando de si um exemplo para trazer sobre a face da terra. E esse exemplo se chama eu e você. Posso ouvir um glória a Deus? Eu e você somos um exemplo de Deus. Nós não somos Deus. Coloque entendimento nas minhas palavras. Nós somos a semelhança do Deus Criador. E Deus está procurando estes homens para se manifestar sobre a face da terra. Só que nós temos um inimigo das nossas almas que quer nos travar, quer nos impedir de cumprir o propósito. Nesta noite, como diz o pastor Luiz Hermínio, se você tiver juízo, você vai embora. Mas eu creio que Deus vai te segurar nessa cadeira aí, amém? Quem está disposto a ouvir a palavra de Deus? Mas com força assim mesmo, amém?
então é com você. A palavra de Deus diz que, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Queridos irmãos, a glória de Deus será conhecida na terra por meio de homens exemplares. Deus não vai dar a sua glória para homem meia colher. Deus não vai dividir a sua glória com meia sola, com homem mais ou menos, com homem frouxo. Fecha a porta aí para ninguém sair. A palavra de Deus diz que se no dia da dificuldade, da adversidade, você se mostrar frouxo, a sua vitória será pequena. Provérbios 24:10. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Deus está separando seus profetas. Deus está separando os homens que vão manifestar a glória dele sobre a face da terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pode contar com você? Amém? Deus está separando esses homens exemplares, a sua imagem conforme a sua semelhança. Pastor, o que significa exemplo? Exemplo é tudo o que se pode e deve ser imitado, um modelo, um padrão. Deus se revelou por meio do seu Filho Jesus. Nós vamos continuar essa parte amanhã, não perca amanhã, às 8h30 e às 19h. O tema, a encomenda de Deus. Deus se revelou ao mundo por meio do seu Filho Jesus. O exemplo a ser seguido, Jesus. Ele é um padrão, ele é um modelo. E nós devemos segui-lo. E a minha pergunta é, que tipo de exemplo, padrão ou modelo eu e você estamos sendo ao mundo? Talvez você fale, pastor, eu sou um bom exemplo para os meus filhos de como ganhar dinheiro. Eu sou um bom exemplo do meu filho de como conquistar as mulheres. Eu vou ensinar meu filho a ser um paquerador, um garanhão. Será que é isso que Deus quer? Talvez você está querendo ensinar seu filho a como ganhar dinheiro, mas o que adianta você ensinar seu filho a ganhar dinheiro se ele não ganhar o céu? O que adianta você ensinar o seu filho a ganhar dinheiro, mas na porta do céu não vai ter um caixa eletrônico para ele sacar o que tem na conta para ele poder entrar no céu? É com você essa palavra. Não adianta você deixar uma herança financeira para o seu filho. É importante, se você quiser deixar. Mas o que Deus está querendo, o que Deus está se importando nesse tempo, é com homens que querem deixar um legado no coração dos filhos. O que você quer deixar no coração dos seus filhos? A minha esposa está grávida, a Isabel está aí. 6 meses. Barriguinha redondinha. Está chegando. Passa ligeiro. E desde quando eu me casei, eu tenho orado para que eu deixe um legado no coração dos meus filhos. Valores, caráter, são para esses homens e mulheres de Deus. No caso aqui específico para vocês homens, Deus está separando homens de caráter para revelar o seu poder sobre a face da terra. Como anda o seu caráter? Eu falei. Fecha a porta aí. Quem está comigo aqui, amém? Eu e você precisamos ser literalmente a imagem de Deus para nossos filhos, para as nossas esposas, para pais, patrões e empregados. Esta é uma noite de aliança e de alinhamento. Quando Deus nos escolheu para vir ao mundo, irmãos, Ele tinha um propósito com você. Amém? Quando Deus pegou emprestado a barriga da sua mãe para gerar você, Deus, Ele não tinha e não tem um plano B, um plano C, um plano D, um plano E, um F. Ele só tem um plano A com você, Ele só tem um plano para você. Amém?
Ele só tem um plano para você. É que você manifeste a glória dele sobre a face da terra. E que você volte para casa, o céu, com as almas que você levou ao conhecimento, o pleno conhecimento da glória de Deus. Amém? Amém ou não amém? Eu estou empolgado com essa palavra, irmãos. Deus falou muito comigo. A primeira característica de um homem exemplar, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios. Deixe sua Bíblia aberta, seu celular, anote. Provérbios 9, verso 10. Provérbios 9, 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem exemplar, ele tem a característica de ser um homem que teme a Deus. Irmão, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus, a sua palavra, ter reverência por este lugar. Ter respeito pelas coisas de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que precisamos ter é temor a Deus. Ela é o começo da sabedoria. Se você quer ser sábio para tomar as decisões corretas na sua vida, você precisa temer a Deus. Temer a Deus significa honrar os princípios de Deus. Temer a Deus é obedecer os princípios de Deus. Talvez não, tenho certeza, todos nós sabemos quais são. Mas nós precisamos exercitar. Não adianta você saber, né? Você sabe. Não adianta somente saber que fazer exercício físico é bom. Você precisa pegar um tênis, amarrar ele no seu pé, colocar uma roupa leve, fazer uma caminhada e uma corrida. Amém? É a mesma coisa com o temor a Deus. Você sabe, só precisa exercitar. Nós precisamos exercitar o temor a Deus. Por quê? Porque por meio do temor, nós teremos decisões sábias. Sabe por que que a terra está perecendo de bons exemplos? Porque não há homens sábios sobre a face da terra. Até tem. Poderia ser um número maior. Mas nesta noite, eu quero derramar esta unção de sabedoria sobre a sua vida. Ninguém quer receber essa unção de sabedoria? Amém. É que está friozinho, pensar que já dormiram já. Nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto. Seja temente a Deus, tenha respeito pela palavra, tenha reverência pelas coisas de Deus, por este lugar. Como que você vem adorar a Deus? Você e sua família. Qual é a reverência que você tem por este ambiente? Às vezes nós chegamos à igreja. Às vezes, não é sempre. A partir do culto, irmãos, começou o culto. O templo não é uma feira. É um lugar de reverência. Homens preparavam os cultos no tabernáculo. Tinha uma reverência naquele lugar. Precisamos ser homens tementes a Deus, que respeitam a sua palavra e sermos reverentes. Amém? Anotou aí? Qual a primeira característica de um homem exemplar? Ser temente a Deus. Quer ser sábio? Seja temente. A segunda coisa, um homem exemplar, ele precisa ser exemplar para a sua geração. Vai lá em Deuteronômio 7, 9. Lá no começo da Bíblia. Um homem exemplar precisa ser um exemplo para a sua geração. Talvez você fale, pastor, eu não tive bons exemplos na minha geração. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer começar algo novo em você. 2, aleluia, glória a Deus. Deus quer começar algo novo em você. Deuteronômio 7, 9 diz assim:
Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança. Que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Um homem exemplar é um homem que investe tempo para curar a si e a sua geração. Irmãos, eu creio que nossos filhos não irão lutar batalhas que nós já ganhamos por eles. Quem recebe essa palavra? Eu e vocês estamos aqui neste tempo para ganhar vitórias, batalhas que nossos filhos não precisarão lutar. Eles terão as deles, mas muitas das vitórias que eles precisariam ganhar, por causa do posicionamento de muitos homens, eles já vão andar em bênção por 1000 gerações. Quem recebe essa palavra? A palavra de Deus não mente, ela é fiel, ela é verdadeira. Como eu disse, talvez você não teve, uma boa educação, talvez um bom direcionamento do seu pai, da sua mãe, não sei. Mas a partir de um posicionamento, eu falo um posicionamento seu, Deus vai abençoar 1000 gerações a partir de você. Você tem noção do que é daqui 500 anos? Daqui 1000 anos? Se a terra ainda estiver existindo? Se Jesus não tiver voltado? Isso é forte, irmão. Como dizia meu avô, brincadeira tem hora. A partir de um posicionamento seu, varão. 1000 gerações. Por que minha vida é abençoada? Porque lá em 2020, o Pena tomou uma decisão. Por que eu não consigo entender por que eu sou tão abençoado? Porque o Isaac tomou uma posição. É um tempo de homens tomarem posição. Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, sua vitória será pequena. Deus está separando homens valorosos, homens de coragem, para mover a sua geração. Você já tem uma promessa. Essa é a promessa de Deus. Quem escreveu isso aqui não foi um comedor de arroz e feijão, não. Foi Deus que falou. Que 1000 gerações serão abençoadas por causa de um posicionamento seu. Então, homens de Deus, é tempo de abandonar o erro, abandonar o pecado, as coisas antigas e caminhar pelo novo que Deus tem preparado para mim e para você. Existe um caminho de Deus novo para você. Quem recebe essa palavra? Os nossos filhos só serão abençoados por meio da nossa bênção. É sua e minha responsabilidade sermos exemplos. A sua descendência depende de você para ser abençoada sobre a face da terra. E a minha pergunta é, como você tem agido em relação aos seus filhos? Como você tem agido em relação aos seus filhos? Talvez você está preocupado em colocar o arroz, o feijão, a carne, uma salada, um alimento no prato. É importante. Mas eu tenho certeza que Deus quer que você invista no seu legado para os seus filhos. Porque se você tiver temor a Deus, a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. Então você não precisa se preocupar com o que vai colocar no prato. Você só precisa agir e caminhar naquilo que Deus preparou para você. Quem está me entendendo? Nós precisamos deixar algo para a nossa geração. Qual é o seu exemplo de homem de Deus? Eu tenho alguns. Não sei se todos sabem, mas tem algumas pessoas novas aqui na igreja. Meus pais se separaram. Eles nem chegaram a morar debaixo do mesmo teto, o bem da verdade. Quando minha mãe engravidou dessa pessoa linda que está falando para vocês, olha o mistério aí, ó. Meu pai não estava reconhecendo a paternidade nem da minha irmã mais velha, nem muito menos a minha.
Minha mãe veio para o Mato Grosso, para Peixoto de Azevedo, trabalhar no Hospital dos Garimpeiros. No tempo que morria muita gente, pegava gente de caçamba na rua por conta de ouro. Homem de Deus. Se converteu aos 42 anos, morreu aos 91. Dos 42 e diante, não, né, minha avó, dos 42, porque quando ele tinha 41, minha avó faleceu. Não se casou novamente. Cuidou dos filhos, e a partir desse momento, entregou a vida para Jesus. Eu não sei para os meus tios, eu não sei para minha mãe, mas a partir de um posicionamento do meu avô, a minha história começou a ser diferente. Se eu sou pastor de vocês aqui hoje, é por conta do Propécio. Um homem que começou a me ensinar os princípios da Bíblia, com 6, 7 anos de idade. Um homem que você sentava na frente da casa dele, né? Depois de casado, fui lá, a Débora conheceu ele, enfim. O dia inteiro falando da Bíblia. Ele fala, filho, não me leva a mal não, mas eu só sei falar da Bíblia. Você vai falar da empresa que você está trabalhando, aí você fala, é igual Daniel. Você viu o que aconteceu com Daniel? Aí ele vai e relata capítulos e capítulos de Cor. Não, mas a vida não sei o que, está difícil. Não, mas veja Paulo. Paulo estava preso, mas ele falava, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Esse era o meu avô. Um homem que foi exemplo para mim. Talvez, se você pensar, pastor, eu nunca tive um exemplo de um grande homem de Deus. Que tal começar em você? Está na hora de começar em você. Como você está sendo para os seus filhos? Qual é o seu papel de homem exemplar na sua casa? Não se preocupe somente em colocar a comida no prato. Se você for fiel ao Senhor, a sua descendência não mendigará o pão. O que Deus quer que cada um de nós, homens, preste bem atenção, Ele quer que nós deixemos um legado para a nossa geração. E muitos homens, infelizmente, têm fugido dessa batalha. Mas não vocês, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Terceira coisa de um homem exemplar. Está lá em Efésios 5:25. Abre lá em Efésios 5:25, nós vamos correr que é a hora. Quantos estão sendo abençoados por essa palavra? Amém? Efésios 5:25 diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher. Não é para amar a mulher dos outros, não. É para amar a sua mulher. Olha lá, ó. Maridos, ame cada um a sua mulher. Tem uns engraçados que quer amar a mulher dos outros, mas é para amar a sua. Ficou tenso agora, o pessoal não gostou da piada. Não. Ame a sua mulher. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Fisicamente, qual é a pessoa mais importante lá na sua casa? Eu faço essa pergunta para todos os casais que eu atendo no gabinete. Agora vocês, se eu for atender vocês vão saber responder, ou quem está nos assistindo. De cada 10 casais que eu pergunto, um casal acerta. Quem é a pessoa mais importante lá na casa de vocês? É os nossos filhos. Errado. Errado. Homem, a pessoa mais importante da sua casa, fisicamente falando, é a sua esposa. Fala, a pessoa mais importante na minha casa, fisicamente falando, é a minha esposa. Há uma sequência de Deus para que as coisas não saiam do lugar. É Deus, o homem, mulher e os filhos. Quando o homem ou a mulher coloca os filhos na frente do cônjuge, dá fio desencapado dentro da casa. Dá fio desencapado. Essa sequência nós precisamos obedecer. Nós temos pessoas solteiras que têm...
Vai casar logo, logo. Amém, Rodrigo? Caio já Caio, tá nas últimas já, hein, Caio? Já vai casar. Eita, glória! Ó, Liza, se você estiver assistindo, filha, ó, senta o porrete nesse menino aí. Eu tive um exemplo desta sequência correta que Deus nos ensina. Deus, homem, mulher e filhos. Um dia eu estava de férias, já estava casado com a pastora. Por isso que é bom sentar à mesa, muitas coisas acontecem à mesa. E o Emanuel, sempre dou exemplo do Emanuel, né? O Emanuel me ensina bastante. O Emanuel, meu cunhado, se estiver me assistindo, um beijo, cunhado, estou com saudade de você. O Emanuel falou uma palavra meio atravessada para a mãe dele. Ele deu uma resposta, sabe quando o filho dá uma resposta assim meio grosso com a mãe? E aí ele foi para a cozinha, voltou, sentou na mesa, aí nós íamos orar para começar a almoçar. Aí o sogro, todo ali, toda a comida, vamos orar. Aí o sogro falou assim, antes de orar, eu quero dar uma palavra para o Emanuel. Eu falei, vixe. Emanuel, é a última vez que você fala assim com a sua mãe. Não quero ouvir mais uma resposta dessa para sua mãe, porque antes de ela ser a sua mãe, ela já era minha mulher. Quem pegou essa daí? Não quero mais, Emanuel, você falando assim com a sua mãe, porque antes de ela ser sua mãe, ela já era minha mulher. Então, respeite a sua mãe. Eu não sou a Marta, né, minha sogra, né, mas eu acredito que ela... Se eu pegasse o garfo ali e fizesse bem pertinho dela assim, espocava ela. Então, homens... Rapaz, se tem mulher assistindo aí, tá cheio de glória a Deus ali. A pessoa mais importante na sua casa é a sua mulher. Homens exemplares dão prioridade às coisas corretas. Eu estou aprendendo, eu estou ficando bom. Como que está o seu tempo de qualidade com a sua mulher? Tempo de qualidade não é vocês ficarem deitados na cama e cada um no seu celular. Tempo de qualidade, qual foi a última vez que vocês, mesmo que, né, os que já têm filhos, qual foi a última vez que você saiu? Vai dar desculpa da pandemia. Não, faz em casa um jantar romântico. Que seja uma pizza, que seja um caldo de galinha. Mas só vocês dois. Faz quanto tempo que você não valoriza a sua esposa? Um homem exemplar honra, respeita a sua esposa. Isso aqui, irmãos, isso aqui é tão importante. Isso mostra para os filhos o padrão de cônjuges que eles podem ter. Vou repetir. Quando você honra a sua esposa, você mostra para os seus filhos o padrão de cônjuges que eles vão ter. Antes da pastora se casar comigo, a Raquel está solteira, minha cunhada, não é propaganda não, é só para falar do exemplo que eu vou dizer aqui. Antes de eu casar com a pastora, chegava dia dos namorados. Chegava dia dos namorados. O sogro, até hoje ele faz com a Raquel até hoje. No dia dos namorados, o sogro sai para jantar com a filha dele. Dá um presente para ela. Já deu anel, perfume, vestido, sapato. O que o pastor Ademar está ensinando para Raquel e ensinou para a pastora Débora? Você não vai casar com um homem que faça menos do que eu. Quem está me entendendo? Quando você honra a sua esposa, quando o homem, filhos, vocês vão cuidar da casa hoje, os filhos mais crescidinhos, e se for os pequenininhos, deixa na avó, né? A Edna, né? Deixa na Edna lá, né? As crianças. Eu vejo a Edna cuidando da netinha. Deixa na avó e sai com a sua esposa. Você vai criar um padrão para os seus filhos. Quando você
Quantos casamentos de filhos você vê todo arrebentado? Quando você, por experiência, irmãos, por atendimento, você vai perceber que foi um mau exemplo de pai ou de mãe dentro de casa, que fez o filho ter um padrão muito baixo do que é ter um homem ou uma mulher como companheiro. Então, a forma que você honra seu cônjuge é a forma que seus filhos escolherão as pessoas com qual elas irão se casar. Quem entendeu? Então, faça uma pergunta para você. Como que está o seu padrão de homem exemplar com a sua esposa? E se há alguma mulher assistindo aí, como é que está seu padrão com seu esposo? Um homem exemplar, ele precisa honrar. Ele precisa respeitar. Nós homens, nós somos criados, irmãos, para conquistar. Está no nosso gene, está no nosso DNA. Você casa e vem o grande desafio. Qual é o grande desafio? Não conquistar várias mulheres, porque Paulo nos disse aqui, ame cada um a sua, não é para amar todas as mulheres, não é amar a sua. Então o grande desafio não é conquistar várias mulheres depois que se casa, mas é conquistar a mesma mulher várias vezes. Eu falo para os homens, quando eu atendo, nós homens, nós temos um grande defeito. A porta está fechada, ninguém vai sair, não tem como você correr agora. Nosso gene, homem, nós somos criados para conquistar, para construir, para fazer. É quase coisa de animal. Nós somos criados para conquistar. E quando nós conquistamos a nossa esposa ou estamos querendo conquistar alguém, nós prometemos mundos e fundos. Você já fez isso, sim ou não? Ah, tem uns homens verdadeiros aí, ó. A gente fala, eu vou buscar a lua para você. Eu vou. Aí você faz aquelas promessas de político brasileiro que, né, tenta cumprir, mas você acaba conquistando a sua esposa. Ela diz sim para você. Passa um mês, passa um ano. Esse ano eu vou completar 10 anos de namoro com a pastora. Novembro. Está chegando. E a minha pergunta é, como está o seu apetite para conquistar a mesma mulher depois de todos esses anos? Paulo diz, ame cada um a sua mulher. Respeite a sua mulher. Cuide dela. Conquiste ela. O grande segredo, irmãos, de um casamento feliz é o homem amar a sua esposa. Quando você vai continuar o texto, você vai falar que depois a mulher é submissa. Então, preste bem atenção. A mulher, ela vai ser submissa ao homem que ama ela. A submissão da mulher, ela é automaticamente feita a partir do amor do homem a ela. Então, às vezes, você parece que tá com uma adversária dentro de casa. Só dá fio desencapado dentro de casa. Só é murro em ponta de faca. É só risca-faca, parece que só briga dentro da casa. Grande parte disso, se estiver acontecendo na sua casa, é porque você não está amando a sua mulher. Porque quando o homem ama a mulher, ela vai ser submissa automaticamente sem você falar nada. Quem está me entendendo? Experimente isso. Depois você conversa comigo. Amém? Amém ou não amém? Vamos continuar. Um homem exemplar, a quarta coisa a característica de um homem exemplar. Nós falamos, por último agora, de valorizar a esposa. A quarta coisa é busque o reino de Deus. Fala, busque o reino de Deus. Um homem exemplar, um homem de Deus, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Foge das tentações. Ei, você é propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fazemos parte de um reino celestial. Amém?
Então nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como que está você como homem? Como está a sua busca a Deus? Você está na correria. Pastor, eu ligo para os irmãos, como é que está? Não, pastor, estou na correria, por isso que eu não fui no culto. Como é que está? Não, pastor, estou na correria. Eu gostaria de ouvir, eu estou buscando a Deus. Um homem exemplar, ele busca a Deus em primeiro lugar. Porque o homem que busca a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? A gente não precisa ficar correndo atrás do vento, a gente precisa seguir os princípios da Bíblia. Buscar o reino de Deus é se voltar para o Deus da palavra. É ler este livro, entendê-lo e viver ele. É se aproximar de Deus, se relacionando por meio da oração. Como que anda o seu devocional com Deus? Faz quanto tempo que você não ora de verdade? Faz quanto tempo que você não faz um jejum decente? Um propósito com Deus para algo acontecer na sua vida, para o sobrenatural de Deus acontecer lá na sua casa, para as coisas se ajustarem na sua vida. Um homem exemplar, ele busca a face de Deus, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Seus filhos estão vendo se você está buscando ou não a Deus. Por que eu estou falando dos filhos? Porque nós precisamos, irmãos, inculcar a palavra de Deus neles. É mais fácil inculcar do que depois ficar remando. Então, homem de Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Para esse ponto eu quero que você abra, deixar um texto para você em 1 Timóteo 6. Abra aí. 6:10. 1 Timóteo 6:10 diz assim: pois, aliás, 1 Timóteo 6:10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quantas pessoas você conhece que orou para Deus abençoar, para dar certo a empresa, deu tudo certo e ele abandonou a fé? Quantas pessoas? Você já conheceu alguém assim? Existem. Mas o verso 11 é para mim e para você. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Por que eu estou falando esta palavra para nós homens sobre dinheiro? Porque nós temos uma responsabilidade de sustento sobre a nossa casa. E nós temos essa preocupação. Estou na correria. Estou correndo atrás. Tome as decisões corretas, que você não precisa correr atrás. É as bênçãos que correm atrás de você. Quem está falando isso? É um pastor comedor de arroz e feijão? Não, é a palavra de Deus. Seguem os que creem. Às vezes você fica correndo igual doido, para cima e para baixo, assim, correndo atrás do vento. Aí a bênção não te alcança, porque você nem sabe para onde está indo. Não, porque tal, eu estou nesse novo emprego e estou ganhando mais, e aí apareceu esse aqui, que para mim tal, eu falei, tá, e os seus filhos, sua mulher, a igreja, como é que fica? Então, pastor, amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mal, é o amor. Agora, você depositar a sua confiança, o seu amor, numa cédula, aí vira mal para tudo. Aí quando um familiar morre, aí tem herança, tem gente que se mata para ficar com bens, e vira aquele atropelo na família. Isso é por conta do amor
ao dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa, ele só não pode dominar. Em quarto lugar, um homem exemplar busca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a buscar a Deus como você nunca buscou na sua vida. Eu tenho falado isso daqui para você ser um cristão que talvez você nunca foi na vida. Ora mais. Jejua mais. Leia a palavra. Eu quero desafiar você a fazer isso na sua vida e eu quero convidar você a me falar depois o que aconteceu com você. Porque é impossível você se aproximar de Deus e coisas extraordinárias não acontecerem na sua vida. Porque aqueles que se achegam a Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Faz quanto tempo que um milagre não acontece na sua vida? Então está na hora de você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quinto lugar. Quem está comigo aí? Amém? Estamos finalizando. Quinto lugar. Nós temos até 15 aqui. Não, brincadeira, só até 7. Quinto lugar. O homem exemplar, ele resiste ao inimigo e foge da aparência do mal. Abre a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim. Eu vou lendo aqui para nós não perdermos tempo. Portanto, submetam-se, olha só. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Um homem que é exemplo sabe e reconhece as suas fraquezas. Eu tenho algo para te falar nessa noite. O inimigo, o diabo, ele sabe cada ponto fraco meu e seu. Se o seu problema... Eu posso falar rasgado aqui, amém ou não amém? Se o seu problema é rabo de saia, lá no seu serviço vai aparecer uma abençoada com a saia bem curtinha. Vai aparecer uma enviada das trevas com a calça bem coladinha. Se o seu problema é dinheiro, se você é ganancioso, porque o diabo... Irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria para você. Olha a história de Jó. Deus deu testemunho de Jó. Deus falando com Satanás: viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Se desvia do mal. O diabo, ele estuda você todo dia. Ele sabe o seu ponto fraquinho. E muitos de nós brincamos com ele. Então eu quero desafiar você, eu quero encorajar você a abrir seus olhos físicos e espirituais. Você sabe quando a mulher está dando mole para você. Você não é bobo, você não nasceu ontem. Já tive 1001 experiências. No banco. Um moreno bonito, alto, como eu. Brincadeira. A pastora está assistindo aqui, é sério o negócio. Mas a gente sabe. É sério, irmãos, é sério. A mulher chega, quer um empréstimo. Chega na mesa. Eu quero um empréstimo. Quando você resiste ao mal, você não precisa ser mal educado. Já dei muitas respostas com muita educação. Moça, eu sou casado e muito bem casado. Não vai dar certo isso aqui. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Você resiste o mal. Ele joga isca. Ele quem? Satanás. Ele joga iscas para você todo dia. Para você e eu sairmos do nosso propósito. Esta noite eu falei que era uma noite de alinhamento, amém? Esse alinhamento é com o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Então Satanás, o que ele faz? Ele joga isca para nós sairmos do nosso propósito. Olha que interessante essa
essa comparação que o Espírito me deu. Quando o peixe é pescado, ele é fisgado, ele sai do seu habitat natural. Ele sai do meio da sua família, do seu propósito de vida. O propósito de vida do peixe, irmãos, acredite se você quiser, não foi para ir para a nossa panela. Acredite nisso. O propósito do peixe é ficar no rio. Sim ou não? Quando você é fisgado pela isca de Satanás, você fica preso a ele e sai do seu propósito. Quando você vive uma vida de pecado, quando você aceita o banquete do inimigo, a cruzada de perna, o dinheiro fácil, você sai do propósito. Mas nesta noite, você que talvez esteja vivendo uma situação difícil, eu quero te falar que Deus, por meio de Jesus, Ele vai lá, te resgata deste anzol de Satanás e te devolve para o seu propósito esta noite. Deus está separando os homens para qual Ele vai trazer o poder sobre a face da terra. Amém? Em sexto lugar, um homem exemplar é firmado na verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Deus nos libertou. Jesus não nos libertou para nós vivermos escravos do pecado, mas escravos de Cristo, da cruz de Cristo. Um homem exemplar, ele é firmado na verdade. Ei, a minha vida e a sua vida precisa ser baseada na verdade de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta: qual é a sua verdade? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: qual é a sua verdade? Há muitos que estão dando muitas desculpas para não buscarem a Deus. Estou trabalhando, estou na correria, estou sem tempo para Deus, estou sem tempo para ir à igreja. Deixa eu perguntar, essa é a sua verdade? Você acha que a vida se resume só ao trabalho? Como é que está o seu tempo com a sua família? Quem é caminhoneiro? O Rosinaldo é caminhoneiro também, né? Caminhoneiro. É, Rosinaldo? Não, só dirige. O Wagner, o Júnior, o Pena. Só motora, volte. Eu escolhi um dia do culto dos homens bom, né? Pegou 6 tudinho na cidade. E tem o Hugo. Amém. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eles viajam, eles ficam na estrada. Eu espero que seja isso que eu vou falar. Talvez eles ficam longe das famílias. Mas talvez eles estejam mais próximos da família deles do que muitos que estão todo dia vendo os filhos e as esposas. E eles estando longe. Como que pode? Chamada de vídeo, se importa, manda mensagem o dia inteiro. Às vezes você passa dia e noite e não pergunta para sua esposa, para o seu filho, como é que foi o dia dele. Qual é a sua verdade? Mas a hora vem, e é agora o tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos, homens da Igreja Batista Fé, nós precisamos ser um exemplo de adoradores na nossa casa. Seja o exemplo para a sua família. Seja o primeiro a se arrumar para vir ao culto. A mulher: não, amor, nós temos uma janta. Não, nós temos que ir à casa do Pai. Seja você. Seja você. Sabe, irmãos, eu tenho visto e percebido. Eu vou falar no ponto 7. Eu vou pular para o 7 para a gente encerrar, que já está dando a hora. O 6º é o homem exemplar é firmado na verdade. O 7º é o que eu quero fechar. E eu quero que você vá lá em Levíticos, no capítulo 6, verso 8. Quantos estão recebendo esta palavra? Amém?
Levíticos capítulo 6. Nós já estamos encerrando. Você que está online aí, fique ligado. Levíticos capítulo 6, verso 8 a 13. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. A regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Fala, o fogo terá que ser mantido aceso. Verso 10, o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retira as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Verso 11. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Verso 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Fala, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Fala, eu vou acrescentar lenha. Toda manhã. Toda manhã. Toda manhã. Isso. Acrescentará lenha toda manhã. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Verso 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Talvez você só está com fogo só para namorar com a sua esposa. Tem uns que não dão nem descanso para a coitada. Esse fogo aqui não é um fogo entre marido e mulher. Esse fogo aqui é o fogo da presença de Deus. E aqui eu quero pegar vocês. Eu não, o Espírito de Deus. É minha e sua responsabilidade deixar o fogo aceso. Para você que está nos assistindo e você que está aqui. Você viu que eu estou falando bem calminho, mais do que o normal hoje, para você não perder nada. Tem muita mulher de bigode dentro das nossas casas. Vou repetir. Tem muita mulher de bigode dentro das nossas casas. Pastor, em que sentido? Eu vou falar o sentido. Elas oram mais que nós. Elas leem a Bíblia mais que nós. Elas se envolvem com as coisas da igreja mais do que nós. É pecado? Glória a Deus pela vida delas. Mas quem é o responsável por colocar a lenha toda manhã para que o fogo da presença de Deus não se apague na sua casa é você. Então, homem, esta é uma noite de aliança. E vocês que são caminhoneiros, vocês podem de longe colocar fogo toda manhã. Ore. Leia a palavra. Se levanta na sua casa, você é o responsável. Eu quero desafiar vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, a você se posicionar em Deus, a colocar a lenha toda manhã. Tirar a sujeira, as cinzas. Veja que o sacerdote era responsável por deixar aquele lugar organizado. Ele retirava as cinzas e colocava lenha toda manhã e o fogo não se apagava. Talvez a casa de muitos aqui possa estar parecendo cinza, porque não vê lenha faz muito tempo. O responsável por colocar fogo da presença de Deus lá na sua casa é você, homem. Eu não estou dizendo, eu sei que tem mulheres que estão nos assistindo, eu não estou dizendo que você, mulher, não pode orar, não pode buscar a presença, não. Glória a Deus pela sua vida. Mas essa responsabilidade foi dada para nós homens. Por isso que eu falei no começo da mensagem, é o nosso tempo e a nossa vez. Chegou a hora. Chegou a hora.
A responsabilidade de apresentar a família a Deus é de cada homem. Se o fogo do Espírito Santo de Deus está se apagando, você, homem, é o responsável por colocar a lenha toda manhã. Muitos estão preocupados com o trabalho. Mulheres, aliás, estão trabalhando demais. Trabalham fora, trabalham na igreja, orando, jejuando. E os homens? Igual no hino nacional brasileiro. Deitado em berço esplêndido. As mulheres lá levantando, orando, jejuando. E os homens... Deus não te chamou para isso. Eu quero encorajar você a ter uma vida diferente. Irmãos, o cristianismo, preste bem atenção. O cristianismo a vida com Jesus não é uma regra do que pode e o que não pode. O cristianismo, seguir Jesus, irmãos, é ter um estilo de vida diferente. O profeta Elias passava, o que as pessoas falavam? Ali verdadeiramente vai um homem de Deus. O seu estilo de vida tem denunciado que você é de Deus? Que você é um homem exemplar de Deus? Eu quero concluir. Nós vamos cantar essa canção. Vocês dão mais. Vamos finalizar o culto. Passou um pouquinho, mas vamos finalizar. Amém? O pessoal do louvor pode vir. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero concluir. Talvez você ouviu essa palavra e disse: como eu vou conseguir ser um exemplo para a minha família? Eu já fiz tantas coisas erradas. Eu já errei tanto com a minha esposa. Eu já errei tanto com os meus filhos. Como eu vou ser um homem exemplar? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quem quer receber essa palavra? Amém? A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 17. O próprio Deus diz que dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Deus, por meio do seu Espírito, diz: eu não quero saber o que você fez, Pena, eu não quero saber o que você fez de errado, Wagner. Eu tenho uma palavra para você, Wagner. Deus, Ele te livrou da prisão, você sabe. Ele te livrou da morte e eu sei que Ele está falando com você. Deus, Ele está te chamando, Wagner. Já deu o que tinha que dar. Wagner, Deus está te chamando para você fazer um concerto com Deus. E é hoje. É hoje. Dos seus pecados e iniquidade Ele não se lembra mais. Hebreus capítulo 10, verso 17. Eu sei que você fez muita coisa errada, eu também já fiz muito. Mas o Deus que não mente, o Deus da palavra está dizendo para você, homem, que dos seus pecados Ele não se lembra mais. Então é o tempo de nós nos levantarmos em Deus, bater no peito e falar: Senhor Jesus, é comigo. Eu sou o sacerdote da minha casa. Você não precisa ficar com medo, homem, sofrendo calado muitas vezes, com medo de abrir o coração. Hoje eu quero derramar sobre a tua vida uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção de aconchego do abraço do Pai. Porque dos seus pecados Ele não se lembra mais. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem quer receber o novo de Deus essa noite? Amém. Isaías 43, verso 18 e 19. Jéssica, coloca no telão aí esse texto. Esse texto é precioso. Ele fala de coisa nova. E eu sinto no meu espírito que você, muitos dos que estão aqui,
precisam receber uma unção nova do Senhor esta noite. Uma unção de renovo. Ei, homem, faz quanto tempo que você conhece a verdade? Faz quanto tempo que você se batizou? Faz quanto tempo que você conhece a Deus e está na mesmice da vida espiritual? Deus está derramando nesta noite um óleo novo sobre a nossa vida. Um óleo novo de homens exemplares. Homens que levantarão a sua casa como um verdadeiro sacerdote de Deus. Amém? É conosco, é comigo, é com você. Assim diz a palavra do Senhor em Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi. Ei, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Se você traiu a sua esposa, se você mentiu para os seus filhos, se você era um picareta, se você era um mentiroso, se você era um trapaceiro, eu não quero saber disso. É o que Deus está falando para você. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. E essa é a palavra que Deus me deu para fechar esse culto. Para mim, para você. Eu quero que você pegue essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração, porque é ela que vai permear o restante da sua vida. Vejam, quem está falando é Deus. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Vejam, eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você talvez não está reconhecendo, mas Deus está fazendo algo novo no seu coração essa noite. Ele está fazendo algo novo no seu coração. Se ouvires a voz do Senhor, diz a palavra, não endureça o seu coração. Chegou o seu dia, chegou a sua hora. Eu quero desafiar você a ter uma vida com Deus que você nunca teve antes. Eu quero desafiar você a orar mais. Eu quero desafiar você a ter uma vida com Deus. Ele não lembra do seu passado. Ele tem uma coisa nova para você hoje. Amém? Ele quer que você ande em novidade de vida. Um dia de cada vez. Ele tem uma promessa. Ele tem uma aliança com os homens que querem caminhar com Ele. A palavra de Deus lá em Isaías 46, 10 diz que Ele torna conhecido o final, desde as coisas mais antigas até o que ainda virá. E o propósito de Deus sobre a tua vida permanecerá de pé. O propósito de Deus, homem, com você permanecerá de pé. O propósito de Deus com a sua vida permanecerá de pé. O propósito de Deus com a sua vida permanecerá de pé. Eu quero convidar você a ficar em pé. Falando em buscar mais a Deus, daqui 2 semanas, dia 4 de setembro, nós vamos nos reunir aqui às 7h30 da noite, aqui na igreja, sexta-feira. Nós vamos lá em Levegé, nós vamos subir um monte e vamos orar. Quem vai lá? Amém? Lá em Levegé. Vamos orar até meia-noite, 1h da manhã, até quando Deus permitir. Ei, homens, tem homens que estão se achegando nesta igreja. Eles precisam de homens valorosos, corajosos. Eu quero que você faça uma oração agora. Uma oração de aliança com Deus. Fala, Deus, é comigo. Deus, eu quero ser esse homem exemplar que o pastor pregou. Eu quero ser um homem exemplar para minha casa. Eu quero ser um homem exemplar para minha família. E que a partir de mim, a minha descendência seja abençoada. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar essa canção. Deus tem uma aliança com você. Sempre atentos permanecem em mim. Ele está olhando para você. Ei!
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Choro meia-noite, mas a alegria do Senhor, mas a alegria é se eu te pego e não te longe, nunca mudaste, tu és fiel. o propósito do Senhor permanecerá de pé sobre a tua vida. Deus é aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o vigor, Posso enfrentar o tempo, eu sei que luta por mim. Os seus planos não podem ser o propósito de Deus permanecerá de pé. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Ei, olha aqui pra mim, é comigo e com você. É comigo e com você. Essa palavra é pra mim e é pra você. O propósito de Deus, conforme diz a palavra do Senhor, Isaías 46:10 diz: o meu propósito sobre a sua vida, Cleber. Sobre a sua vida, Alice, Hugo, irmão Pedro, Rosinaldo, Rosanil, Roberto. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. O propósito de Deus sobre a minha e a tua vida permanecerá de pé. O propósito de Deus permanecerá de pé. Não importa os seus erros, os seus pecados, as suas iniquidades. O propósito de Deus permanecerá de pé. Aleluia! Ele está aqui nesta noite. Ei, Deus está. Esta igreja está crescendo. As mulheres estão se engajando. Glória a Deus pelas mulheres. Mas eu estou precisando de homens comigo. Eu estou precisando de homens comigo. Homens valorosos. Homens que oram. Que estejam com a mão no arado junto comigo. Para de dar desculpa. Chega de desculpa. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Deus vai se revelar para aqueles que são exemplos dele, do filho dele, que seguem o exemplo do filho dele. E o propósito de Deus vai permanecer de pé sobre a minha e a sua vida. Eu quero orar. Eu vou fazer uma oração corajosa sobre a sua vida. Eu espero que você seja muito corajoso. Se levanta na sua casa, ore mais, leia a Bíblia. Chama a sua família para cá. Chama a sua família para a igreja. Ah, vamos fazer tal coisa. Não, é na hora do culto. Na hora do culto, vamos para a casa de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar sobre a vida desses homens valorosos que o Senhor nos deu, que está dando a esta igreja. Ó Pai, eu quero profetizar que todo medo, toda mentira do inimigo dizendo que eles não são capazes, eu repreendo essa voz.
Que todo erro cometido, todo pecado seja lançado no mar do esquecimento, porque a tua palavra nos diz em Hebreus 10:17 que dos nossos pecados, das nossas iniquidades, o Senhor não se lembra mais, e o seu propósito permanecerá de pé. O propósito de homens segundo o seu coração, homens de fé, homens de caráter, homens de valor. Eu profetizo sobre a vida e a casa de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, que eles possam ser homens tementes a Deus, homens que amam a sua palavra, homens que são cheios do teu espírito, homens que ao orarem as pessoas serão curadas, serão libertas, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida uma coragem, uma fé sobrenatural para mover as montanhas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Esta noite, irmãos, eu sinto no meu espírito que Deus virou a chave na vida espiritual de muita gente aqui. E eu quero convidar você a ser, sabe, aquele homem agarrado na obra. Eu acho que a maioria aqui tem meu telefone. Irmãos, nós temos trabalho demais nessa igreja. Não só de estrutura. Homens estão chegando a esta igreja. Eu, como pastor, eu não vou conseguir cuidar de todos. Eu não vou mentir para você. Eu preciso de homens que andem comigo, homens cheios do Espírito Santo. Mandei uma mensagem para o Isaac hoje. E eu falei, Isaac, eu me alegro com a vida de muitas pessoas aqui. Do Hugo, que eu tive a glória de batizar, depois de tantos anos de oração da Janaína. Um amigo. Falei para o Isaac, estou feliz com o que Deus está fazendo na sua vida, e por minha sua vida os homens conhecerão a Deus. Ei, Deus quer usar a sua vida. Para de se esconder como Adão atrás da árvore. Ei, é com você. Chegou a nossa hora, irmãos, vamos agarrar. Chegou o nosso tempo. Até quando vai nessa vida espiritual de banho-maria? Até quando? Se a gente for morno, ele vai nos vomitar. Então é melhor a gente ser quente. E que o fogo nunca apague lá na sua casa. Ei, eu e você somos responsáveis para que o fogo nunca se apague na nossa casa. Amanhã esse fogo continua cedo. Amém? Ei, 8:30 da manhã. Wagner, eu quero falar com você rapidinho antes de você ir embora. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Pai, por esta tua presença tão magnífica neste lugar. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem confiado a vida de cada homem sobre a minha vida, que sou o pastor deles. Me dê a graça, a sabedoria e o conhecimento do céu para conduzi-los, ó Pai, no propósito para o qual eles foram chamados. O primeiro de conduzir a sua casa e depois de serem pescadores de homens. Eu profetizo esta unção, ó Pai, de crescimento sobre a vida deles. Uma unção de busca do Senhor. E que toda voz contrária sobre a vida deles seja repreendida agora. Satanás, a partir de hoje você está impedido, na autoridade do sangue e do nome do Cordeiro, de enviar seus demônios para atormentar a vida dos teus filhos. Eu, como profeta desta casa, eu declaro um tempo novo na sua vida. Eu declaro santidade. Eu profetizo santidade. Eu profetizo busca de Deus para você e para a sua casa, hoje e para todo sempre. E a partir de você eu profetizo que 1000 gerações serão abençoadas por causa de você e do seu posicionamento. Em nome de Jesus, amém e amém. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém? É só o começo. Esse foi o primeiro culto de homens. Já era para ter ocorrido, mas essa pandemia aí, foi o primeiro desse ano. Eu conto com você. Deus vai confiar muitos homens na sua mão.
E vocês viram que eu estou empolgado, irmãos. Eu mandava uma vigília aqui agora, 2 palitos, hein? Amanhã cedo tem mais. Feche teus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com seu povo aqui, espalhado sobre toda a face da terra. E os homens dizem: Amém. quem planta fé, Colhe vitória. aleluia. Deus abençoe. Ótima noite. Amanhã de manhã o fogo estará aqui. Aleluia.